Porque o cliente pergunta o preço e simplesmente desaparece. E eu garanto que a resposta vai te surpreender. Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui no nosso canal. Se esse é teu primeiro contato, eu sou Nathalie Azevedo e há 2 décadas eu ajudo empresários a estruturar os teus negócios para crescerem com estratégia, lucro e sustentabilidade. E toda semana eu venho aqui e compartilho com você conteúdos práticos para que você consiga vender mais, liderar, construir uma empresa que não dependa única e exclusivamente do teu esforço. Então, antes de começarmos, eu quero te fazer um pedido muito especial. Se você é empresário, empreendedor, profissional que vende serviço, consultoria, mentoria, se inscreva aqui no canal, porque o objetivo nesse nosso encontro semanal é que você possa tomar decisões melhores, evitar erros que custam caro e que de fato você consiga prosperar de maneira assertiva. Quero começar esse vídeo com uma pergunta. Eu quero que você me responda de maneira sincera. Quantas vezes isso já aconteceu com você? De você receber uma mensagem no WhatsApp, no Instagram, a pessoa chegar para você de maneira educada, perguntar como é que você tá, você responde que tá bem, perguntar com que você trabalha, perguntar como funciona o seu trabalho, demonstrar de fato o interesse e aí vem aquela pergunta que a gente recebe todos os dias, centenas de vezes, que é a pergunta quanto custa, né? Quanto custa o serviço, quanto custa a aplicabilidade, enfim. Você responde, e aí daqui a 5 minutos, nada acontece. Passa-se uma hora, nada. No outro dia, você continua seguindo o script, nada. Simplesmente a cliente visualizou e desapareceu. E toda vez que isso acontece, a maioria dos empresários chega à mesma conclusão. Normalmente, meu preço está muito alto. Mas se eu te dissesse que na maioria das vezes o problema não é o preço, e se eu te dissesse que o cliente já tinha decidido não comprar de você muito antes de saber o valor do teu serviço ou do teu produto? O que hoje eu quero te mostrar é aquilo que realmente acontece dentro da mente do teu cliente quando ele chega na pergunta do preço. E por que tantos empresários perdem venda e não estão percebendo isso? Eu preciso que você entenda que esse conceito vai mudar completamente a maneira como você vende nesse momento. Existe uma frase que eu gosto muito que vai resumir toda essa aula. As pessoas não compram quando entendem o preço, elas compram quando entendem o teu valor. Parece a mesma coisa, mas não é. Preço é um número, valor é a percepção. E a percepção do cliente ela é construída. Vamos imaginar uma situação muito simples. Você está com uma dor muito forte no joelho, ok? Daí, obviamente, você procura um médico. Antes mesmo dele perguntar o que aconteceu, ele olha para você e ele diz: essa cirurgia custa 50 mil reais. Como é que você se sente? Provavelmente você pensaria que ele quer apenas vender uma cirurgia, ok? Agora imagina outra situação. O médico senta com você. Ele pergunta há quanto tempo essa dor existe. Ele pergunta o que você já tentou fazer para minimizar essa dor. Ele pergunta se aquilo está impedindo você de trabalhar, de praticar esporte, de brincar com seus filhos. Ele pede exames. Ele explica exatamente o que está acontecendo com você. Ele mostra quais são os riscos se você não tratar daquilo. Ele mostra qual será o benefício do tratamento que ele tem para você e só depois ele apresenta o investimento. Percebe a diferença? O preço é praticamente o mesmo, mas agora existe um contexto dentro desse preço. Existe um entendimento, existe um relacionamento que se transforma em confiança, existe um valor. E é exatamente isso que falta na maioria das conversas de venda. O empresário acredita que vender é responder a perguntas, mas vender
não é responder essas perguntas. Vender é conduzir a uma conversa. E existe uma diferença enorme entre essas duas possibilidades. Porque quando alguém pergunta quanto custa, e a maioria responde imediatamente com um número, ela deixa de ter a possibilidade de fazer uma pergunta de condução. Porque quando uma pessoa pergunta o preço, será que ela realmente quer saber apenas quanto custa? Ou será que ela quer descobrir outras coisas? Na maioria das vezes, ela não quer que você responda a pergunta. Ela quer que você perceba o que está sendo construído para aquela pergunta. Será que você, inconscientemente, é isso que ela está pensando? Será que você realmente resolve o meu problema? Será que o seu produto ou serviço realmente vale o investimento? Será que eu posso confiar nessa empresa? Será que essa solução é diferente das outras? Perceba que nenhuma dessas perguntas ela é sobre dinheiro em si. Todas elas são sobre segurança. E segurança não se constrói enviando um orçamento. Ela se constrói conduzindo uma conversa. Existe um conceito muito importante dentro da economia comportamental, estudado por Daniel, que é o ganhador do Prêmio Nobel de Economia. Ele demonstrou que as pessoas, eles não tomam decisões apenas pela lógica em si. Elas tomam decisões comparando aquilo que podem ganhar com aquilo que podem perder. Ou seja, preste atenção. Antes de comprar qualquer coisa, o cérebro faz essa conta invisível. Ele compara o investimento com a transformação. E aqui está o erro de muitos de vocês. Você precisa mostrar que o investimento transforma antes de dar o preço. E quando isso acontece, o cérebro do cliente não tem elementos suficientes para justificar o valor. E o que é que acontece? Qual é o resultado de tudo isso? Ele compara dois preços. Quando o cliente compara apenas o preço, você entra em uma disputa que nunca vai terminar, porque ele vai sempre ficar com aquela pessoa que tem um preço menor. Porque sempre vai haver alguém cobrando menos. Por isso que eu digo que raramente, preste bem atenção, raramente o problema é o preço. O verdadeiro problema é que o cliente ainda não enxergou valor suficiente para a tomada de decisão para o seu produto. Agora pense em como normalmente acontece uma conversa no direct. A pessoa pergunta como funciona, você responde com um texto explicando o seu serviço, o seu produto de maneira específica. Depois ela pergunta o preço e você envia. Fim de conversa. Agora imagine uma abordagem diferente, onde a pessoa pergunta o quanto custa e você responde para ela. Eu vou te explicar exatamente como funciona e qual é de fato o investimento. Mas antes, deixa eu entender uma coisa. O que fez você procurar esse tipo de solução justamente agora? Olha como é simples e como a pergunta muda completamente a direção da conversa. Você começa a descobrir a verdadeira necessidade daquela pessoa. Ela pode dizer que está perdendo um cliente, que a empresa parou de crescer, que está cansado de trabalhar sem resultado, que já investiu em outras soluções e que não funcionou. Percebe como é diferente? Agora você não está falando de preço. Você está falando sobre o problema real e a concepção do problema real do cliente. E quem entende profundamente o cliente consegue apresentar uma solução muito mais valiosa. Outro erro muito comum é acreditar que as pessoas compram produto ou compram serviço. Elas não compram isso. Elas compram a transformação. Ninguém compra uma mentoria porque gosta de fazer reuniões. A mentoria ela é comprada porque a pessoa quer crescer mais rápido. Ninguém compra uma consultoria porque gosta de consultoria.
Compra porque quer organizar sua empresa, quer aumentar seu lucro, quer resolver um problema que não conseguiria resolver sozinho, não está conseguindo resolver. Quando você vende apenas aquilo que faz, o cliente compara preço. Quando você comunica a transformação que você entrega, ele começa a comparar com oportunidades. E essa percepção de valor muda completamente. Eu quero deixar você com um exercício para que da próxima vez, se alguém perguntar para você o preço do seu serviço, você consiga dar um outro tipo de resposta, ok? Então vamos lá. Alguém perguntou para você o seu preço do seu serviço ou do seu produto. Eu sei que você tem a vontade de responder imediatamente, mas primeiro você vai buscar descobrir três coisas. Primeiro, qual é o problema que essa pessoa quer resolver? Pega o lápis e caneta na mão. Quanto tempo ela convive com esse problema? E terceiro, quanto esse problema já custou para ela até hoje? Porque quando o próprio cliente começa a responder essa pergunta, ele passa a enxergar o tamanho da sua dor. E quando a dor fica mais claro, a solução passa a fazer muito mais sentido. Eu quero terminar essa aula deixando uma reflexão. Talvez você tenha passado meses acreditando que estava perdendo vendas porque estava cobrando caro, quando na verdade estava apenas apresentando o preço cedo demais para alguém que ainda não entendia o teu valor daquilo que você faz. Então nunca se esqueça, quem vende preço entra em guerra com o mercado. Quem vende transformação cria um mercado onde o preço deixa de ser o principal argumento. Se essa aula fez sentido para você, escreva aqui no comentário a palavra valor. Eu quero entender quantos empresários já perceberam que o problema nunca foi preço, mas sim a forma como eles estavam conduzindo a conversa. Então, compartilhe esse vídeo com outros empresários que estão de fato vivendo essas perguntas dos clientes que somem, que eu tenho certeza que essa aula pode mudar a maneira como ele vende. E na próxima aula eu vou mostrar por que algumas empresas conseguem fechar negócios todos os dias, enquanto outras têm excelentes produtos, mas vivem correndo atrás de cliente. E esse é um dos assuntos mais importantes para quem quer construir um negócio que cresce de forma previsível. Então, eu te vejo na próxima aula. Um grande abraço e até lá.